lá embaixo vai aparecer confirmar inscrição, inscrição. Só que antes disso tudo, de aparecer isso de confirmar inscrição, inscrição, vai ter uma setinha e meio que um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça você vai fazer a cada mesa redonda, porque ele é uma inscrição para cada mesa redonda. Essa setinha, que vocês provavelmente já fizeram, é para o evento ao todo, no caso, né? Então, basicamente é isso, mas qualquer coisa vocês podem ir lá. O vídeo ele tá bem explicadinho, então tem como você entender melhor, tem como você visualizar do que eu estou explicando agora. Aí agora eu vou apresentar as nossas convidadas que vão debater hoje na mesa redonda. A primeira convidada é a Valéria. Ela fez pós-graduação em psicologia na Rural. Ela é doutoranda em psicologia pela UFRJ. Doutora, gente. Espera aí que eu tô nervosa a primeira vez. Calma aí, Ellen. Você tá muito rápida, Ellen. Primeira vez da Ellen. Mas perguntar se alguém teve alguma dúvida, né? Da inscrição. Gente, eu juro que eu vou perguntar no final. A primeira vez a gente fica meio nervosa, né? Tipo assim, nunca fez isso. Aí a pessoa desestrambelha toda. É mestre em educação na UERJ. Aí, depois temos a Tayane Botelho dos Santos, que é mestranda em psicologia da Rural, especialista em neurociências aplicadas pelo UFRJ e graduanda em psicologia pela Rural. E por último, temos a Tatiane Leme Oliveira Santos Godoy, que é pós-doutoranda PPG-PSI, doutoranda em medicina veterinária pela Rural, especialização em acupuntura incisa. E alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Falei muito rápido, quer que eu retorne em algum momento? Fale outra coisa? Uma coisa que vocês estejam em dúvida? Sem dúvidas, a gente pode começar, tudo bem? Libera, tem alguém pedindo para entrar, Kathleen. Permitir. Então, acho que é basicamente isso. Agora a gente vai começar. Dei uma olhadinha no chat, sem perguntas. Então, agora a gente começa a nossa mesa redonda. Calma aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou colocar aqui para compartilhar. Calma aí. Apresentação de slides. Agora está indo. Queria agradecer ao convite, né, do grupo de estudo. O Papo de Equilíbrio é o grupo de estudo que eu coordeno. E a gente teve essa ideia, né, de fazer sobre a liderança, que é um tema do meu pós-doc e do mestrado da Tayane, né, sobre a orientação da professora Valéria. E nós enviamos para vocês um link sobre o artigo. Vocês receberam? Quem não recebeu, consegue colocar, Ellen, o link aí no chat, no Papo de Equilíbrio? Consigo sim. Daí, esse é o resumo, não, né? É o resumo aqui mostrando, né? O resumo do artigo, né? A gente vai estar falando um pouquinho do artigo. O tema da mesa redonda de hoje é treinamento de desenvolvimento do líder através da aprendizagem experiencial por equinos. Então, vamos começar falando o que é o equilíbrio rural. Vocês devem ter reparado, né, que o nome do grupo de estudo é Papo de Equilíbrio, mas o nome do projeto é Equilíbrio Rural. O Papo de Equilíbrio foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E a professora Valéria até que deu o nome de Papo de Equilíbrio, foi muito legal. Mas as primeiras palestras foi durante a pandemia, e foi um momento que a gente teve bastante enriquecimento teórico, né? Mas o Equilíbrio Rural, ele foi criado antes do grupo de estudo. Ele foi criado em 2017 pela professora Valéria, juntamente com a professora Andresa, com a professora Ana Paula, como um grupo de pesquisa. Cadastrado no CNPq, então aqui vocês estão visualizando, né, o cadastro, o grupo de pesquisa no CNPq, então ele chama Equilíbrio Rural, Intervenções Transdisciplinares Assistidas por Equinos. E
diversos profissionais que atuam nessa área. Então, temos eu, que sou médica veterinária, a Tayane, que é psicóloga, mas na equipe nós temos a Fran, que é psicopedagoga, a Marta, que é bióloga, e dentro da equipe de alunos temos uma engenharia agrícola, zootecnia, licenciatura agrícola, diversas áreas. E alguns são da rural, né? Mas esse grupo de estudo ele é geral. Então, eu vou contextualizar onde fica, né, o equilíbrio rural. Ele fica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fica no setor dos Garanhões. Então, aqui estamos vendo um mapa da universidade, né? Alguém aqui não é da universidade, não conhece a rural? Escreve aí no chat. Aqui é a universidade, então aqui é o pavilhão central. E vai em direção ao pátio, passa o IZ, passa o IT, passa o Instituto de Geologia, vai haver o setor dos Garanhões, não está no mapa. Então, a gente fez uma adaptação. Aqui no setor dos Garanhões que está o equilíbrio rural. Então, esse é o setor, essa é a instalação do projeto, fica dentro do setor de equidicultura, no galpão dos Garanhões, né? Então, as instalações, como vocês devem ter lido no artigo, nós temos as atividades no piquete, mas podemos utilizar as instalações. Essa área é a área da ducha, do banho. Essa área onde tem o tronco de contenção é a área, principalmente, onde faz o casqueamento, onde eu faço acupuntura nos cavalos. E essa aqui é a entrada do galpão. Esse aqui foi o dia de workshop, que a gente tirou uma foto. Vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso espaço, né? O espaço do equilíbrio rural, eles são 2 piquetes de aproximadamente 1 hectare. Então, o que está em amarelo aqui é um piquete de 1 hectare. E o que está em laranja aqui é outro piquete de 1 hectare. Então, aqui no Google Maps, você observa aqui nesse ponto laranja aqui, setor de equinos, Garanhões. Então, naquela parte da ducha, vem e chega no piquete. Nesse piquete, nessa primeira área que está marcada, que tem agora uma cerca, é a área que é feita as atividades, as terapias, a aprendizagem, o manejo. E essa área pequena e essa outra área grande são áreas de pastejo, que os animais têm para realizar a alimentação. Então, essa área grande, ela já foi plantada, ela vai ser dividida ao meio, para que haja o pastejo rotacionado, né? E essa área pequena aqui, ela já foi plantada, mas ainda está em recuperação. Os nossos cavalos. Nós falamos um pouquinho, né, da equipe profissional e temos a equipe equina ou cavalo. Temos 5 cavalos na equipe, são 4 manga larga machador, que é o Absinto, o Arizona, o Vinícius e o Veloz. E um cavalo que é um cavalo piquira de baixa estatura, que é o Petrus, que ele veio adotado de uma aluna que comprou ele é fruto de uma égua de carroceiro, e veio para integrar a equipe. Aqui um pouquinho aqui do nosso espaço. Aqui, ó, eles... aqui com os cabrestos, né, que a gente comprou para o projeto ali, parecendo os Power Rangers. E gostou tanto que está indo de novo. Calma aí. Como que eu mudo para o próximo? Ah, veio. Deixa eu apresentar de novo. E antes da gente entrar, propriamente dita, no treinamento do desenvolvimento do líder, através da aprendizagem experiencial assistida por equinos, nós vamos falar um pouquinho sobre as nomenclaturas, né, referente às atividades com equinos do Brasil. Eu não sei quantos de vocês já estão atualizados sobre as nomenclaturas ou não, se conhecem o termo intervenções transdisciplinares assistidas por equinos, que é o nome oficial do projeto, né? Ou se conhecem as terapias de aprendizagem assistida por equinos. Se sabe a diferença entre ecoterapia e outros tipos de serviços assistidos por equino e como se faz essa separação. Então, vamos destrinchar um pouquinho, né,
sobre os conceitos, porque essas partes iniciais de conceito é muito importante para a gente contextualizar o que é o treinamento com liderança com os cavalos. Se a gente for no conceito base, que é as intervenções assistidas por animais, você vai ver que são atividades que vão envolver animais e que trazem benefício para o ser humano, sem gerar prejuízo para a saúde animal. Portanto, as intervenções assistidas por equinos ou com equinos, né, que vocês podem ter visto no artigo, que a gente também vai tentar abordar essa técnica de com equinos, ou facilitadas por equinos ou por cavalos, seria o quê? Seriam as atividades que envolvem os cavalos, que trazem benefícios para o ser humano, sem gerar ou prejuízo à saúde animal. Antigamente, não muito tempo atrás, você tinha o costume de falar intervenções assistidas por animais ou intervenções assistidas por equinos. Porém, recentemente, teve um trabalho do UD 2021 que ele referencia como um termo unificador serviços assistidos por equinos, que vai se referir a vários serviços no quais os profissionais vão incorporar os cavalos para beneficiar as pessoas nas terapias. Vocês podem ver que no nosso artigo a gente citou, né, esse termo unificador, porém, nós não utilizamos o termo serviços. Por quê? Nós somos um grupo dentro da universidade de ensino, pesquisa e extensão. E nós não somente prestamos serviços, né? A extensão ela é uma maneira de prestar serviço para a comunidade, mas também fazemos ensino, fazemos pesquisas, que vocês vão ver no próximo Papo de Equilíbrio, que a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento dos cavalos para o workshop, onde a gente vai mostrar uma pesquisa que a gente fez de iniciação científica. Então, esse termo nós não utilizamos, mas você pode encontrar na literatura como serviços assistidos por equinos. E vão ter 3 tipos de serviços, né, ou intervenções, que seria a terapia, que é a parte que tem um profissional da área da saúde, a parte do horsemanship, que seriam as partes das equitações adaptadas, tanto atrelagem como volteio, vários tipos de manejo envolvendo principalmente montaria, e a parte da aprendizagem assistida por equinos, que é o nosso foco de hoje. Então, nessa terminologia, o Wood faz uma exemplificação do que seriam, né? Então, o que seria os serviços que seriam colocados, como que seria o nome, por quê, gente? Se vocês forem pesquisar por tema, você vai encontrar diversas abordagens de nomenclatura relacionada à mesma coisa. Então, fica difícil para o estudo científico fluir. Várias pessoas, por exemplo, se a gente tivesse... a gente tem, né? Tem lá a mexerica e a tangerina. Daí um fala assim, isso aqui é mexerica, outro fala, isso aqui é tangerina. Em São Paulo, para mim, era mexerica. O que a gente chama no Rio de Janeiro de tangerina. Né? Não sei se vocês já repararam isso. Bolacha e biscoito, né? É mais típico. São Paulo é bolacha, no Rio de Janeiro é biscoito. Então, existem termos que têm a mesma significado e tem diversas terminologias, né? E isso também acontece nas intervenções assistidas por equinos. Então, esse trabalho ele veio para fazer trazer um pouco de uma normativa. Então, qual seria o ideal, né? Então, ele fala, na terapia, você colocaria, por exemplo, se fosse uma psicoterapia assistida por cavalos, um aconselhamento assistido por cavalos, terapia ocupacional assistida por cavalos, onde você teria o nome da terapia, o que você faz, e colocaria assistida por cavalos, que é onde o cavalo está fazendo essa facilitação. Na aprendizagem, ele dividiu em educação, organização e desenvolvimento pessoal. E no horsemanship, como a gente falou, no esporte equestre, equitação adaptativa, condução ou atrelagem e o volteio interativo. Então houve essas divisões. E lá no artigo, se vocês quiserem, a gente manda para vocês. Eles vão falar diversas nomenclaturas para se abolir, para tentar chegar a um senso comum. Então, eu trouxe aqui um pouquinho o que a gente faz no equilíbrio rural. A gente faz a psicoterapia, uma das terapias, né? Na terapia assistida por cavalos, temos que ter
obrigatoriamente o profissional da saúde. No caso da psicoterapia, será o psicólogo, né? Aqui, foto muito antiga, ainda do galpão ali da ecoterapia, o Petrus, a nossa psicóloga Cecília fazendo uma intervenção de psicoterapia com uma aluna. E o que acontece? Nessas avaliações, elas têm caráter específicos. Então, eles vão ter planos de tratamentos ideais e vão atingir metas e objetivos específicos utilizando o cavalo como facilitador. Já na aprendizagem, ela pode ser, assim, me lembra até que a Cecília fala muito, né? Que a aprendizagem ela pode ser terapêutica, ela pode trazer benefícios, mas não é terapia. Por quê? Tem que ter profissionais qualificados que vão fazer as atividades, mas não é necessário ter um profissional da saúde. Vai depender do objetivo que você quer a atividade. Por exemplo, a gente faz com liderança, não necessariamente precisa ter um psicólogo, mas alguém que entenda sobre o aspecto de liderança. Então, aqui pode ter atividades montadas ou não e realizadas no ambiente. Então, trouxemos um pouco, né, da aprendizagem na educação. Como foi dividido lá, né, pelo Woody, pode ser para todas as idades, onde você vai ter habilidades acadêmicas, desenvolvimento do caráter, promoção de habilidades. O tema vai ser voltado para a educação. Pedagogo, diversos profissionais da educação poderão estar atuando nessa área. Então, aqui a Tayane fazendo um treinamento, né, do líder ali, então está sendo uma parte educativa. Aqui, a aprendizagem do desenvolvimento pessoal. Eu trouxe uma foto aqui do workshop que a gente faz de liderança docente, onde o workshop que é um projeto que é cadastrado na Proet como aprendizagem no desenvolvimento pessoal. E o que ela tem o objetivo? De ajudar os indivíduos a descobrir novas maneiras de enfrentar os desafios e oportunidades. Vai desenvolver as habilidades na solução de problemas, tomada de decisão, vai incentivar o pensamento crítico e criativo e a comunicação. E tem que ser claro como os serviços diferem da psicoterapia e do aconselhamento. Então, por exemplo, quando você vai fazer algo na aprendizagem para o desenvolvimento pessoal, pode ser psicólogo, pode ser coach, pode ser diversas pessoas que entendam sobre o assunto, mas ele não é um momento de psicoterapia. O momento de psicoterapia é onde você vai aprofundar aquela demanda, vai ser depois. Esse momento é o momento de você fazer com que haja esse desenvolvimento dessas habilidades, a pessoa tenha a autopercepção, que a gente trabalha muito na questão da autoconsciência, dele se conscientizar. Nas organizações, precisa um pouco com o desenvolvimento pessoal, o que faz é que você vai estar junto com equipes de trabalho e vai estar buscando mais propriamente a questão de liderança. Pode ser um desenvolvimento pessoal nas organizações? Pode. Mas nós temos aqui com um público específico de uma empresa, né? Ou uma escola, pode ser, mas é com esse grupo de corporações para fazer essa dinâmica do trabalho, principalmente trabalho em grupo. Aqui trouxe umas fotos, né, de como que a gente faz. A Tayane vai entrar um pouquinho, né, explicando o processo do treinamento, né, para o líder. Então, aqui a Débora passando no obstáculo com o veloz, chegando a lona. Então, tem diversas atividades que são feitas para desenvolver essa habilidade nas pessoas que estão envolvidas. Aqui é um treinamento da equipe. A equipe treinou ali. Esse daqui, gente, se vocês repararam, ele está sem nenhum cabresto, né? Então, a gente está levando o cavalo para promovendo o trabalho em equipe. E eu trouxe uma coisa aqui antiga, que eu gostei muito. Eu falei assim, vou colocar aqui. Porque aqui, ó, a gente levando o nosso primeiro workshop, a gente levando o absinto sem nenhum cabresto ali, a professora Valéria, e a gente passando pelos baldes. Então, vocês veem a diferença. Hoje a gente tem a lona, os obstáculos, e antigamente
a gente não tinha nada, a gente não tinha condição nenhuma. E daí a gente, mesmo assim, mesmo sem recursos, a gente consegue, através da criatividade, desenvolver as atividades. Então, falta de recurso não é o impeditivo, a gente se cria. E aqui o horsemanship, né? Como eu já falei, eu trouxe uma foto aqui de uma equitação adaptativa, que vai parecer um pouco, que vocês possam lembrar um pouco também com relação à ecoterapia, né? E aqui, gente, a ecoterapia é um conceito que ela foi criada no Brasil, então ela não tem muito tradução, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais à frente, daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então, em todos os serviços, os profissionais devem dominar a sua área de atuação e o manejo com o cavalo. Isso é muito importante. Calma aí, gente, só um minutinho. Porque tem o culto. Eu paro aqui, Valéria? Não. Ah, não sou aqui, não. Desculpa, gente. É que eu coloquei o culto onde que eu paro. Trabalho em equipe, né? Então, por exemplo, aqui, para a gente fechar esse conceito, né, dos serviços assistidos por equinos ou as intervenções assistidas por equinos, nós trouxemos aqui o que a gente trabalha, né? Com a psicoterapia assistida por equinos e com a aprendizagem assistida por equinos e desenvolvimento pessoal. E agora a gente já está, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver termos, né? E a gente trouxe também agora um pouco do termo da aprendizagem experiencial assistida por equinos, que vai ser explicado pela professora Valéria nos slides um pouquinho mais para frente. Mas é por conta dessa terminologia teórica. E aqui a gente trouxe esse aqui é o nosso cavalo, o Vinícius, né? E a gente trouxe um pouquinho para conversar, né? Aqui a Débora tá... A Débora não, gente. A Ágata, desculpa. Deitada aqui no Vinícius, na época que a gente montava os cavalos, mas a gente preferiu não montar mais. Então, nossos cavalos, eles não são montados, todos os trabalhos são feitos no chão e são feitos treinamentos no redondel. Esse aqui é um redondel, mas todos os trabalhos são ao solo. E o que traz, principalmente, da ecoterapia é que o objetivo da ecoterapia fundamental é a conformação do corpo do cavalo ou se deslocar, que vão promover ondulações tanto horizontais, tanto verticais, longitudinais, rotacionais, na coluna do praticante que está em cima. Então, a ecoterapia, predominantemente, é uma terapia onde há a montaria, né? É uma terapia, não... É uma ecoterapia, é uma terapia, isso aí, uma terapia, isso mesmo. Que lembra que terapia não necessariamente é psicoterapia. Terapia é quando tem benefícios para a saúde. Então, ele vai ter benefícios para a saúde, a ecoterapia, e ele vai ter principalmente a questão da montaria. Então, as ondulações, elas são transmitidas ao cavaleiro que está em cima, o praticante, né? Que vai absorver o sistema músculo-esquelético, vai absorver toda aquela marcha do cavalo. Então, você tem a ecoterapia, a pessoa andando ao passo, depois vai ter a semi-esportiva, e tem diversas partes da ecoterapia que a gente não vai entrar agora em mérito, mas é só para saber que onde que poderia entrar um pouco seria ali parecida com horsemanship, pela questão da montaria, pela questão de ter pessoas com necessidades especiais, né? Mas é um termo que foi criado pela ANDI, um termo nacional que foi registrado, né? Então, muitas vezes, às vezes você vai encontrar artigos em inglês e eles vão tentar traduzir a ecoterapia como outra coisa que às vezes não significa ecoterapia para eles, para outras pessoas do mundo, sem ser do Brasil. E essa minha parte, agora eu deixo com a professora Valéria. Eu vou continuar apresentando aqui para você, tá, Valéria? Obrigada. Vou tirar meu áudio, que eu tenho que sair para tirar o áudio. Senão eu vou ficar falando aqui. Calma aí. Obrigada, gente. Tati. Boa noite para todo mundo, né? Bem, é muito legal estar aqui com vocês e estar conversando com vocês um assunto que para a gente é muito importante, né? Faz parte do nosso cotidiano e da forma como a gente encara o mundo, ok?
E antes de entrar nessa questão do que é aprendizagem experiencial, eu queria conversar com vocês sobre o que é aprendizagem. O que significa aprender? E aí eu vou pegar a ideia da Tati, vou pedir para que vocês escrevam no chat quando é que a gente começa a aprender? Quando é que o ser humano começa a aprender? Escrevam para mim. Marcele disse que é desde quando nascemos. Todo mundo concorda? Alguém tem outra ideia? Concorda. Então, mas quando a gente nasce, por exemplo, tem um teste que se faz, que é o APGAR, e que avalia, né, algumas reações do bebê, tá? São reações, por exemplo, do reflexo palmar, né, que você bota a mão e ele fecha. Isso é aprendizagem ou não? O Pedro está falando do reflexo. Então, assim, quando a gente nasce, adorei a palavra que o pessoal colocou, que é entrar em contato, interação, né? Principalmente o ser humano, né? Não só o ser humano, mas principalmente o ser humano, a gente nasce num estado de desamparo, né? Se a gente nascer e for colocado sozinho, a gente morre. Então, a gente precisa necessariamente de alguém que nos cuide. E aí, neste cuidado, quando a gente nasce com uma série de reflexos que nos habilitam. Por exemplo, a primeira mamada do neném, ninguém ensina ele a mamar, né? Ele já vai e, por instinto, ele suga o leite. Mas, como vocês mesmos já falaram, ok, existe o reflexo quando tem, principalmente quando a gente não tem a intencionalidade ou quando a gente não controla o comportamento. Contudo, vamos falar da mamada, né? Lembrar, hoje eu estou muito mãe, né? Enfim, minha filha estava aqui e aí voltou para a casa dela, aí eu acho que estou o lado materno muito exacerbado. Mas vamos pensar. Essa mamada desse bebê, o seio tem uma hora, ele não está igual o tempo inteiro. Esse bebê, na hora de interagir com a mãe, com o seio vai estar mais cheio, né? Ele vai ter que fazer menos esforço e engolir mais depressa. Ou o seio, né, vai estar menos cheio, ele vai ter que sugar mais, vai ter que abrir mais a boca, fechar mais a boca. Então, quando ele vai interagindo com o mundo e ele vai tendo que se adaptar e modificar a si, a gente já começa a falar da questão da aprendizagem. Então, a aprendizagem não é só a aprendizagem escolar, é isso aí. Sound, eu não sei qual é o seu nome, Luísa, né? Luísa, é isso aí. Né? A gente aprende, então, desde que a gente nasce até quando a gente morre. É o aprender que nos faz viver efetivamente. E essas mudanças, ou a aquisição dos novos comportamentos, quer sejam comportamentos mentais, de pensamento, sentimento, quer seja comportamento motor, quer seja comportamento social, né? Isso é fruto de uma aprendizagem. Essa aprendizagem pode ser assistemática, como eu falei do bebê, então, conforme vai acontecendo, vai fazendo, a gente não tem um objetivo, ou uma aprendizagem mais sistemática, como é o caso da escola. Né? Então, por que eu estou falando isso? Principalmente quando a escola, a educação foi criada, se interessou muito em saber como que a gente aprendia. Então, a gente já sabe que a gente aprende desde que a gente nasce até quando a gente morre. Mas como que a gente aprende? Na história, né, da educação, houve um tempo que se acreditava que a gente aprendia
só pela memória, pela repetição. E se a gente for pensar isso, eram poucas pessoas alfabetizadas, né? Era muito conhecimento enciclopedístico, então era uma verborreia, né? Todo mundo falava, tinha que ser uma oratória bonita, mas sem efetivamente um conteúdo, onde privilegiava a memória. Hoje em dia, será que é assim? Né? O que vocês acham? A memória é importante para a aprendizagem ou não? E aí, escrevam no chat. Memória, importante ou não? Sim, a memória é importante, porque a gente precisa reter o conhecimento, mas a aprendizagem memorística ou aprendizagem por decoreba não necessariamente é uma aprendizagem verdadeira. Então, é aquela aprendizagem que, às vezes, a gente decora, faz uma prova, acabou a prova, a gente não sabe mais nada. Tá? A gente aprende aquele mecanismo e pronto. Tá? Quando a gente tem um outro tipo de memória que a gente fala, que é a aprendizagem significativa, essa memória ela vem carregada de sentido. Esse sentido pode ser atribuído às ligações que se faz com o que a gente já sabia antes, que pode confirmar ou refutar, né? Eu lembro que eu, criança, olhei uma vez um carro que estava escrito assim, a frete. Eu falei, gente, tem que ensinar ele esqueceu de botar o N, é à frente, vamos para frente. Aí no carro todo mundo riu de mim, eu não entendi por quê, tá? Até que depois me explicaram, né, que a frete era uma palavra. Então, essa palavra não foi ensinada só de repetição. Ela precisou fazer um sentido, que frete é um aluguel, é uma prestação de serviço, para eu poder entender a diferença do frete e frente. E aí a gente nunca mais esquece. Então, quando a gente aprende e aquilo faz um sentido lógico ou faz um sentido emocional, né? A gente aprende na alegria ou na dor, né? Minha mãe já dizia isso também. Então, quando a gente faz... Lúcia e Pedro, né? Usando a memória de trabalho, então a gente tem uma memória recente, né? E a gente tem uma memória a longo prazo, como a gente tem a memória motora, como a gente tem a memória conceitual, as memórias de imagens. Falar só de memória, eu gostei do Pedro falando, não explica tudo, né? A gente precisa dizer, então, de que tipo que a gente está falando? O que a gente está falando? Vocês já ouviram as pessoas falaram que quem aprendeu a andar de bicicleta, quem aprendeu a tocar piano, pode ficar muito tempo sem aprender, sem tocar. Mas depois já vai mais fácil. Isso a gente observa muito nos pacientes com Alzheimer, por exemplo. Tá? Mas por que eu estou falando de memória agora? Para poder chegar, né, no ponto que a gente quer, que a gente não trabalha com a aprendizagem de decoreba. O que a gente acredita ou o que a gente valoriza é a aprendizagem que contribui para o desenvolvimento desta pessoa. Então, é uma aprendizagem que ele faz na interação com ele mesmo, com o ambiente, com as outras pessoas. Mas é uma aprendizagem que ele constrói esse conhecimento. Ele está efetivamente envolvido com esse conhecimento. E aí a gente vê, a aprendizagem vem de fora para dentro, de dentro para fora, e a gente tem um autor, Piaget, que falava, não, o conhecimento vem nesta interação. Não vou aprofundar nisso, mas o que eu queria deixar marcado nesse momento é que quando a gente fala de aprendizagem experiencial, a gente acredita que a pessoa precisa estar inteira naquilo que ela está fazendo.
Isso é o que a gente entende de experiência, essa possibilidade de vivenciar aquilo que ela vai estar aprendendo, tá? E aí vem as perguntas, essas são as perguntas chaves que a gente já vai passar para o outro slide. Então, o que é aprendizagem experiencial? Volta só rapidinho, só para eu ler. Aprendizagem experiencial no contexto com os equinos, né? E a aprendizagem experiencial com equinos no desenvolvimento da liderança. Então, antes da gente falar, a gente já falou da aprendizagem, né, diferenciando da aprendizagem de decoreba, que é a aprendizagem de construção. Quando a gente constrói esse conhecimento, a gente está inteiro. Então, na psicopedagogia, a gente fala que a gente aprende com o corpo. Corpo é mais do que organismo, tá? O corpo é o organismo, ou seja, essa parte nossa biológica, conversando com a nossa parte mental, cognitiva e emocional, conversando com a nossa parte motora, né? Então, é quando a gente está com todos esses aspectos ativados que a gente tem uma aprendizagem mais favorecida, tá? 3 autores base a gente trabalha. Então, vocês já viram que a gente tem muita influência do interacionismo, que acredita que o conhecimento é construído nessa interação, e a gente vai, a partir disso, né, pessoas que foram inspiradas dentro desse movimento, foram ver como, então, efetivar esse conceito de aprendizagem na prática. Um dos conceitos que a gente utiliza, pode mudar, Tati, o que nos influenciou foi o TEAL. O TEAL chama-se Treinamento Experiencial ao Ar Livre. Ele nasceu muito ligado na aplicação das aprendizagens corporativas, que a gente falou da aprendizagem assistemática e da aprendizagem sistemática, né? Mas não só escolar. Uma aprendizagem corporativa, por exemplo, hoje em dia, quem está iludido, né? Que terminou a faculdade, está pronto, fecha e não precisa aprender mais nada, já morreu, né? A aprendizagem, a renovação da aprendizagem é diária. Vocês mesmos falando que é durante a nossa vida inteira. A gente precisa aprender a aprender. E toda aprendizagem desperta ansiedade, porque a gente falou, o que eu sabia? Está valendo ou não está? Será que o que eu vou aprender novo é bom ou não é? Vai ser até quando? Eu vou ser capaz de aprender ou não? Essa ansiedade faz parte, tá? Só que num mundo tão estressante de hoje, muitas vezes, uma gotinha de ansiedade nos desestrutura também, né? Mas falando, então, para o TEAL, né? O que se observou? Fazer alguns conceitos, principalmente, por exemplo, de desenvolvimento de equipe, ao invés de dar uma aula de comunicação, levar esse grupo para uma atividade ao ar livre e fazer com que eles juntos resolvessem um problema. E aí poderia perceber como que a comunicação se dava, quem assumia a comunicação, se tinha ruído na comunicação, e as pessoas poderiam visualizar isso de uma forma melhor e modificar. Pode trocar, Tati. O outro conceito base, né, nosso, então a gente já pegou essa ideia do TEAL, que a gente não precisa aprender só em 4 paredes, a gente pode aprender em atividades ao ar livre, construindo desafios, planejando dinâmicas que provoquem, né, a demanda de alguma construção de conhecimento, e a gente trabalha também com a ideia da aprendizagem experiencial. Kolbe também bebeu da água dos interacionistas, construtivistas, né? E ele vem valorizando a ideia de que essa aprendizagem, como Ausubel falava da aprendizagem significativa, ela precisa ganhar corpo, ela precisa fazer parte dessa pessoa. E aí ele fala que essa pessoa precisa reconhecer, né? Precisa perceber, que muitas vezes a gente olha e não vê. Então, quando a gente ser tocado por esse conhecimento, e aí construir, problematizar a realidade. Tá? Em seguida, né, Kolbe teve
quer dizer, nem foi Kolbe, né? Karen Stock, ela teve a possibilidade, no diálogo com o Kolbe, ela trabalhava com cavalos, de levar essa ideia para o trabalho que se fazia com cavalos. E ela levou o ciclo de aprendizagem que Kolbe criou para o trabalho assistido por equinos. E é esse o modelo que a gente utiliza. Então, é a aprendizagem experiencial assistida por equinos. Um terceiro influência que a gente não colocou aqui no slide, né, mas que a gente também influenciou, a gente falou desses desafios, da construção do conhecimento. Como que a gente faz? A gente utiliza a técnica da elaboração dirigida, que é um modo de incentivar, motivar a pessoa a refletir, a problematizar a realidade e sistematizar o seu conhecimento. Troca para mim, Tati, por favor. Bem, então, a gente já viu que a aprendizagem experiencial é uma teoria da aprendizagem, tá? Onde a pessoa é ativa. Essa visão é holística e integradora, como a gente falou, é essa pessoa inteira que traz a experiência anterior, os conhecimentos dela, né? Os valores dela, como que ela percebe o mundo, como que as coisas, o que é percepção, o que eu vejo, o que eu sinto, como que eu concateno, né, para fazer um sentido, para dar uma gestalt. A aprendizagem é pelo processo pelo qual o conhecimento vem da experiência e é continuamente modificado por ela, né? E nem toda experiência resulta em aprendizado, porque às vezes a gente liga o automático. Então, não é essa experiência que a gente está falando. Então, experiência não é só você passar, eu estou vivendo, né? Eu tenho um cavalo, né? Ou eu todo dia estou aprendendo, não necessariamente. A aprendizagem, a gente falou, a gente está ligando na aprendizagem sistemática, ela lida com uma intencionalidade. Então, ela tem um objetivo, uma sistematização. E aí, a gente vai planejar ações para provocar a pessoa a pensar. E aí é o que eu vou estar fazendo também com vocês agora. Pensem, né? Qual é o estilo de aprendizagem de vocês? Tá? Pode trocar, Tati. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver o ciclo de Kolbe. Tá? Mas essa aprendizagem vai ser efetiva quando esse conhecimento é construído, tá? E aí ele vai resultar nessa questão de modificação interna e nas nossas condutas, nos nossos comportamentos. A gente não vai ser mais a mesma pessoa. E quando coloca ali sair da zona do conforto, que eu falei, nem sempre é bom. Às vezes, tem dia que a gente está meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu não quero nem pensar, eu quero que me levem no colo, sabe? E é uma opção, mas isso não garante um desenvolvimento. Então, para ter um desenvolvimento, a gente precisa ter coragem, ousadia, a gente precisa ter um respeito também e o tempo, né, que a gente constrói o conhecimento, mas não matar a criança curiosa que a gente tem. Vocês já viram, já conversaram com criança, que barato que é? E aí a idade dos porquês, por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes a gente entra na escola e a escola mata essa curiosidade, porque ela quer fazer a gente acreditar que o conhecimento é aquele que vai ser incutido dentro da nossa cabeça, que vai ser decorado, e não é. A aprendizagem significativa é o conhecimento que se constrói, né? E Kolbe, ele vai tentar enaltecer isso nas vivências, tá? Então, ele vai enaltecer a forma prática e vai relacionar o que a gente fala, às vezes, muito, né? Que é reunir teoria e prática. Troca para mim, Tati, por favor.
Aí vem o ciclo da aprendizagem experiencial. Esse, eu vou me deter à ideia do Kolbe, que depois a Tayane vai dizer. Isso aqui foram as nossas inspirações, né, da nossa fundamentação teórica do trabalho. A gente fez uma pequena modificação, né, colocando mais um ciclo preparatório, vamos dizer assim. Mas o que ele quis dizer aqui? O que o Kolbe quis chamar a atenção o tempo inteiro é que nós somos inteiro. A gente aprende com o corpo. Lembra o que eu falei que é corpo? Corpo é o organismo, que é a parte física, a parte afetiva, a parte cognitiva, a parte motora, a parte social. Ou seja, eu aprendo inteira. Não tem como dividir, tá? E aí ele vai trazer isso. Então, quando a gente tem uma experiência concreta, quando a gente consegue circunscrever um problema, um tema, né? Quando a gente desperta aquilo ali, aquele olhar, Kolbe, a gente pode dizer, Larissa, que ele é interacionista porque ele teve muita influência de teóricos interacionistas, tá? Então, pode dizer sim. E o que ele vai estar colocando nesse sentir? A experiência concreta é a hora que você vem para a realidade. Vocês já viram que muitas vezes a gente está vivendo no automático, né? A gente sai de um lado para o outro, a gente... Ih, já cheguei. Quantas vezes a gente dirigindo? Não é que a gente não esteja prestando atenção. Eu vejo, paro no sinal e tudo, mas eu estou dirigindo com o pensamento em outros lugares. O que o Kolbe vai chamar a atenção é que a gente precisa estar inteiro naquilo que a gente está fazendo. E aí ele vai fomentar, vai proporcionar, vai desenhar, né, uma experiência concreta. E aí, nessa experiência concreta, ele vai provocar que a pessoa faça uma observação reflexiva, ou seja, corte esse automatismo e ele perceba o aqui e agora. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Como é que eu estou? O que eu quero? Né? O que eu estou vendo? Para, então, vir a questão da conceitualização. Então, depois que eu entrei numa questão, senti, percebi o que acontece, como que eu reajo, eu vou ter mais condição de sistematizar e entender aquilo que eu estou aprendendo ou vivendo. Ele termina, né, a proposta do ciclo no fazer, ou na generalização, ou na experimentação ativa, que é isso que eu vivi, porque muitas vezes a gente aprende na cabeça, e aí a gente, na hora de fazer, o conhecimento anterior é tão mais forte, né, que é difícil essa mudança. A Luísa está falando, hoje, com o fácil e rápido acesso às informações da internet, você acha que está dificultando as pessoas pensarem fora da caixa e ficarem na zona de conforto? Particularmente, sim. Por quê, Luísa? Há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. O processamento de informação, o nosso organismo, ele tem um limite de rapidez e de capacidade de lidar com as informações, tá? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Por exemplo, a inteligência artificial, ela tem maior capacidade do que a gente em lidar com informações, processar informações. Mas isso não significa conhecimento. Construção de conhecimento é quando a gente reorganiza essas informações no sentido de ter uma lógica, né? Ter um encadeamento, ter um toque, a gente ter uma modificação. Ficar pulando de galho em galho em sites, por exemplo, não significa a questão de uma verdadeira aprendizagem. Como antigamente também as pessoas liam dicionário, então falava palavra, se não entender o que está falando, não é uma verdadeira aprendizagem. E aprender é dureza. Por isso você falou, às vezes é melhor ficar na zona de conforto, ver o TikTok, porque você olha e ri, pronto, aí passa por outra coisa. Mas você não para e reflete. O que é aquilo ali? O que está acontecendo?
por que eu estou vendo isso? Por que o TikTok está me dando? O que eles estão ganhando com isso? Tá? E aí você se deixa levar. Tá? Isso diminui a ansiedade, que eu falei, pelo menos aparentemente, né? Ela camufla. O conhecimento, vocês vejam, quando a gente está aprendendo alguma coisa mesmo, necessita de um esforço nosso. A gente para e fica, e aí brinca, né? Nas histórias em quadrinhos, tem aquela coisa das fumacinhas em cima. Por quê? Porque a gente está inteiro ali, a gente está pensando aquilo ali, a gente está refletindo aquilo ali, né? Mesmo quando é uma aprendizagem emocional, né? A gente, por exemplo, olhar para a gente e ver, às vezes, coisas que a gente não queria ver. Eu queria ser uma flor de laranjeira, queria ser uma candura, uma ótima pessoa. Porra, mas tem hora, desculpa, que eu sou uma rosa espinhosa, né? Tá. O que eu faço com isso? Né? Como é que eu lido com isso? Porque essas duas pessoas sou eu. Então, é esse momento, é esse exercício que é muito gostoso, gente. E quem pega o gostinho não para mais. Tá? Troca para mim, Tati, por favor. Então, o ciclo da aprendizagem, a gente viu que ela começa com uma experiência concreta, né? A gente não vai falar hoje de estilo de aprendizagem, até numa outra oportunidade a gente pode falar dos tipos de estilo de aprendizagem, pessoas que esse desenho é um desenho didático para a gente entender como as coisas acontecem, mas a vida é dinâmica e não é tão sequencial assim. Né? Mas tem pessoas que são mais experiência concreta, tem pessoas que são mais sentir, tem pessoas que são mais conceito, tem pessoas que são mais ação, e nada disso está errado, as pessoas são o que são. Tá? Então, a experiência concreta é a partir do contato com a situação que traz um dilema, que traz um problema, que faz uma questão de curiosidade, um porquê, o que está. E aí é aí que a gente vai ver a referência do conhecimento, tentando relacionar com o que a gente aprendeu e ver se o que a gente tinha antes, a gente continua mantendo, a gente modifica, né? Ou a gente dispensa o conhecimento novo. Pode trocar. A gente falou depois da abordagem reflexiva, a conceituação abstrata, que é onde esse sujeito vai começar a nomear, né? Vai começar a parar e sentir, mas isso que eu estou sentindo é sempre igual, né? Em que momentos que eu estou? Porque o que é um conceito? O conceito é a gente pensar várias ideias e como que elas formam esse conjunto. E nessa experiência ativa, a gente coloca esse conjunto de ideias que a gente fez e coloca na prática de novo. E vê, isso efetivamente me melhorou ou não? Né? Como é que funciona? Pode trocar. Tá. Esse daí é um artigo que a gente sugere que vocês leiam, tá? A gente também tem, né? A gente está produzindo agora os nossos nesse sentido, mas essa é a oportunidade que a Stock construiu com o Kolbe e pegou essas ideias do ciclo de aprendizagem, né, esses 4 momentos, e colocou no trabalho que ela desenvolvia através da interação com os cavalos. Tá? Troca, Tati. E aí vem a pergunta, será que cavalo pode nos ensinar? Né? Aí eu vou fazer uma pergunta rapidinha para vocês. Cavalo também aprende? Como é que cavalo aprende? O que vocês acham? É só humano, só o ser humano que aprende? Ou os animais também podem aprender? O que vocês acham? Bem, Vinícius, eu perguntar para você se os animais podem aprender, você vai... É isso aí, gente, né? Animal aprende sim. Então, vamos lembrar o que é aprendizagem. Então, a aprendizagem se modifica, ele não é instinto, não é reflexo,
porque a aprendizagem ela vai falar em adaptação, ela vai falar em modificação, né? Modificação de comportamento. Essa aprendizagem pode ser uma aprendizagem associativa, que é uma aprendizagem de causa e efeito, tá? Que é o trabalho muito que os behavioristas, né, os clássicos, fazem, ou pode ser uma aprendizagem reflexiva, que é o que a gente fala e os neobehavioristas estão tentando, né, propor para essa linha também, que é onde fala dessa aprendizagem a partir da experiência, a partir de outras questões que não sejam só de memorização, tá? Bem, então, o que o cavalo pode nos ensinar? E a gente está vendo o cavalo em si, né? É um cavalinho míope, o óculos. Bem, o cavalo, a gente vai estar aprendendo com o cavalo muito na sintonia da sua própria espontaneidade. O cavalo nos ensina quando ele é o que é, né? Efetivamente, os nossos cavalos, ou a maior parte dos cavalos no mundo, não são mais cavalos selvagens, são raros os cavalos selvagens, né? Muitos cavalos, como os nossos da própria rural, eles são criados na rural, tem esse vínculo, essa interação, essa aproximação doméstica com o homem, né, que já modificou tanto o homem quanto o próprio animal, tá? Mas o que mais nos interessa é a essência do cavalo. Então, nos interessa, enquanto profissionais, para que a gente possa fazer aquilo que o Kolbe fala de criar as situações de aprendizagem, compreender como que o cavalo percebe o mundo, como é que o mundo faz sentido para ele, né? Que aí é uma outra coisa que atualmente tem muita discussão, né? Por exemplo, a senciência do animal, muita luta, embora algumas pessoas ainda não reconheçam, mas isso já está mais posto, né? Ou seja, o animal sente, sim, e tem um trabalho muito mais forte da questão da consciência animal. Eu trabalhei com um outro, né, médico veterinário, que foi outro pós-doc que a gente teve a oportunidade de fazer trabalho junto, sobre a questão da metacognição. Então, como que a metacognição se apresenta nos animais humanos e não humanos? Isso nos interessa conhecer. Lembra que eu falei da elaboração dirigida? Como é que a gente vai poder colocar o cavalo como nosso parceiro? Como é que a gente vai se comunicar com ele, né, para que ele possa estar trabalhando junto com a gente? Nossos cavalos são nossos coterapeutas, eles fazem parte da equipe. Eles não são ferramenta, eles não são instrumento, eles são membros. E como que eles se apresentam? Cada um, a Tati já mostrou, né, nossa tropa, nossos meninos, cada um tem a sua personalidade, cada um entra com o seu corpo. Mesma coisa que a gente falou, organismo, né, aspecto mental, cognitivo, emocional, social, motor. Então, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu ritmo. E é isso que valoriza a vida, né? A vida é estar vivo, é aprender sempre, ter essa capacidade de atualização e que eles podem nos ensinar, sim, tá? Então, o benefício de aprender com o cavalo ele tem algumas características semelhantes a gente, que facilita a comunicação, que cria alguns pontos de interseção no aspecto de percepção e construção do mundo. O cavalo é um animal social, o cavalo ele tem esse sentimento gregário, né? Pelo fato dele ser presa, ele é um animal que precisa estar atento ao mundo, e é o que a gente fala do aqui e agora, né? Ele tem uma capacidade de estar atento e distraído ao mesmo tempo.
Ou seja, ele está atento, mas não está tenso, né? Assim, ele está na natureza, ele está tentando entender o que está ali. E isso nos ajuda. Pode trocar, Tati, por favor, já vou passar para a Thay, que o pessoal quer saber mesmo. Está falando muito, Valéria. Vamos para a hora da prática, como é que se faz isso tudo? Então, vou ler aqui, né? Ao longo do dia, os participantes interagem entre si e refletem sobre os exercícios que realizaram com o rebanho de cavalos para determinar como eles podem relacionar suas descobertas com seu trabalho ou com suas vidas pessoais de uma forma abstrata. Então, vocês estão vendo que é todo aquele ciclo do Kolbe, né? Não é uma experiência ao acaso. Todo o nosso workshop tem todo um treinamento. Então, a experimentação é a experienciação, né? É porque a gente acha que, enfim, a experienciação segue à medida que os participantes se envolvem de diferentes atividades no local, onde podem praticar o que aprenderam num novo ambiente e começar a pensar sobre como aplicar esse conhecimento nas suas vidas no futuro. Isso aqui não é uma maravilha curativa. Vivi o meu workshop, pronto. Sou outra pessoa. Eu era uma pessoa tímida, agora sou uma pessoa extrovertida. Isso não existe, né? O que a gente faz é que o cavalo, com toda espontaneidade, com toda sinceridade, com toda disponibilidade dele, ele funciona como um grande espelho para que a gente possa olhar determinados focos que a gente quiser olhar e que a gente puder olhar, né? Cada um no seu ritmo, cada um na sua capacidade. Pode trocar, né? Aí tem uma tabela que a Tayane vai depois falar com mais detalhamento, aonde a gente vê, e volto a falar, isso aqui é uma apresentação didática. Então, realmente, quando a gente faz o planejamento, a gente tenta intensificar cada momento do ciclo. Só que esse ciclo é dinâmico. Se a gente está falando que cada um tem um ritmo, algumas pessoas têm uma capacidade de sentir, né, de sensibilidade, ou de abstração, ou de aplicação diferentes. Então, isso é dinâmico, mas para o nosso planejamento, a gente propõe, né, dinâmicas que estejam relacionadas a esse ciclo prioritariamente. Tá? Tá, eu vou deixar esse para você depois retomar, né, se você quiser. Pode passar. Então, a gente já falou, né, porque os cavalos, porque eles são presa, então, nesse sentido de ser presa, ele precisa estar nessa interação e nessa atenção-desatenção, né? Ele precisa esse sentir-se seguro, que é uma palavra-chave hoje em dia, que é a segurança psicológica, quer seja na família, quer seja na organização, no trabalho. São animais que gostam de interagir, né? E o cavalo, ele convida, né? Ele está junto com a gente. Eles precisam da comunicação, eles se comunicam de uma forma não verbal, então isso para a gente também é uma contribuição sobremaneira, porque a linguagem oral nos avançou muito, principalmente no pensamento abstrato, na capacidade representativa, mas também nos distanciou da nossa essência animal mais natural, né? Então, muitas vezes, a linguagem ela é dúbia e a gente acaba, às vezes, se prendendo ou se perdendo na oralidade. E aí o cavalo, ele consegue captar algumas coisas. Por exemplo, eu falar assim, hoje eu estou muito alegre, estou feliz, a beça, contente. Muito bom hoje o dia. Então, eu estou querendo acreditar que eu estou alegre, que eu estou feliz, estou falando que eu estou feliz. Aí vem alguém e fala, mas por que você está tão triste? Eu não estou triste, eu não.
Bem, para o cavalo não dá para mentir, gente. Ele percebe, às vezes até antes da gente se dar conta, né? Que tem dia que a gente acorda meio de ovo virado, né? A gente não entende muito bem, ele consegue captar, porque eles precisam dessas linguagens não verbais, né? Corporais, tonicidade, tudo isso. O cavalo é um animal grande, então que até no nosso imaginário, né, a gente olha e tem muitos mitos envolvidos com isso, e a força dele, se a gente for disputar força, a gente perde, né? Então a gente precisa ser por uma qualidade internacional boa, e é isso do espelho, né? Ele vai estar interagindo inteiro. Troca, Tati. E aí, por isso tudo, a gente viu que o cavalo, a gente pode aprender várias coisas com o cavalo. Mas lembra do trabalho sistematizado? Da gente poder traçar algum desenho, da gente criar situações? No nosso caso, a gente escolheu o desenvolvimento dos atributos de liderança. A gente trabalha com as ideias do Shine, que é da liderança humilde ou liderança sem ego, que ele valoriza um relacionamento, que a gente fala relacionamento nível 2. O que é esse relacionamento nível 2? É o relacionamento horizontal, é uma comunicação honesta, é uma comunicação espontânea, da gente com a gente mesmo, da gente com o outro. Não é ser bonzinho, sabe? Que pessoa boazinha é chata também, né? Aquela pessoa... Não, pô. Tem horas que a gente precisa ser sincero, mas não é ser grosseiro, né? Tem horas que o amigo de verdade é aquele que vem, chega perto de você e fala, cara, o que está fazendo? Estou te estranhando. Está enfiando o pé na jaca, você está se afundando nesse lamaçal, qual é a tua? Né? E não é só aquele amigo que vê que a gente está fazendo uma besteira. Não é, né? Igual assim, meus orientandos, então, que sofrem comigo, mas por quê? Porque eu sei da capacidade de cada um, e aí eu vou, eu exijo, eu falo, eu problematizo, eu pergunto, porque cada um tem como desabrochar. Agora, se a gente não acredita naquela pessoa, se a gente acha que não vale a pena, eu vou gastar minha saliva com isso para quê? Tá? Então, é esse trabalho junto com o cavalo que a gente resolveu colocar nesse sentido de liderança, que é uma liderança, não é do herói, do líder-herói, é do líder que inspira, que motiva, né, que dá pilha e que faz o grupo caminhar. E aí é isso que o cavalo faz, né? O cavalo está ali no grupo. E aí a gente escolheu alguns atributos do líder, né? Que é esse líder que faz a pessoa confiar em si, confiar no grupo, tá? Que é espontâneo e verdadeiro na hora de fazer o feedback e aceitar. Feedback não é só eu falar, né? Enfiar o dedo no nariz do outro, falar melhor isso, faça aquilo, fez errado. Não, é ouvir e falar, né? Valéria, você está muito acelerada, menos. Valéria, não entendi nada do que você falou. Volta o disco e fala de uma outra forma, tá? Essa necessidade de firmeza no sentido de segurança, né? E não de ser rude. E de humildade no sentido assim, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está aprendendo. A gente... eu adoro ser professora, por exemplo, porque eu acho que eu mais aprendo do que ensino, né? E é isso, é nesse diálogo. Um efeito profundo na autopercepção e na capacidade de trabalhar com o outro, né? Um líder, ele não pode só olhar para o outro, ele tem que olhar para si também. Qual é a qualidade, como ele está se colocando nessa interação? Tá? E aí, por isso que um dos outros atributos que a gente trabalha é a autoconsciência. Pode virar, Tati. E aí, agora, eu vou finalizar isso para a Tayane entrar, né? Porque a gente está falando, então, como
que a gente está relacionando essas ideias que a gente falou, dessa aprendizagem significativa, aprendizagem ativa, das pessoas se colocarem, problematizarem a vida, mas poder ver o que elas aprenderam, onde que elas podem generalizar, o que elas podem fazer. E a gente foi criando oficinas, workshops, experiências. E aí o treinamento, ou essa oportunidade de encontro, a gente pode fazer numa oficina de 2 horas, né? A gente pode fazer num período de 8 encontros, a gente pode fazer num dia inteiro, né? Num retiro, num sábado inteiro, num sábado e domingo, depende dos objetivos e dos recursos que a gente tem. Tá? Aí aqui tem o trabalho da Tayane, né, que fez com a nossa própria equipe, não é isso? Minha mãe também me ensinou isso. Né? Antes da gente vender o peixe, a gente tem que ver se esse peixe garantir. Como é que a gente faz dentro da gente? Tem que ser coerente o que a gente fala e o que a gente vive. Tá? E a gente, então, faz esses trabalhos junto com diferentes grupos, porque a liderança não é só a liderança corporativa. Você, por exemplo, a gente trabalha com um grupo de professores, a liderança docente é super importante. E mais um ponto, a liderança pessoal. Será que eu sou líder de mim mesmo? Né? Quantos eus, não é isso? Né? A gente costuma dizer que o nosso eu é formado por vários eus. Será que esses meus eus internos, eles estão conseguindo dialogar e trabalhar em conjunto? Ou cada um está puxando para um lado e eu estou loucona, perdidona num furacão? Para mim, travou para vocês? Travou para mim também. Tivemos um probleminha técnico, mas aqui voltou, professora? Não estou escutando ainda. Só para mim está travado, gente? Oi. Para mim está travado também. A última frase, eu acho que a minha fada e minha bruxa foram muito fortes. Então, esses dois lados. Então, a gente ter liderança, da gente se respeitar, se conhecer, né? E liderar no sentido de lidar com as nossas contradições e conflitos e seguir em frente. Tá? Eu penso que travou só nessa parte de fada e bruxa, não foi? Então, daqui já passa para o próximo. Varinha de condão para você, Thay. Oi, gente, boa noite. Obrigada, professora. Tive quase um mini infarto aqui, que meu microfone não estava funcionando. Agora voltou, graças a Deus. Na hora que dela travou, o meu microfone parou, mas tá tudo certo. Então, gente, continuando nesse pensamento, vamos agora ver como nós aplicamos isso na prática dos nossos workshops, né, do nosso treinamento. E essa questão da liderança que a Valéria pontuou agora no final é muito importante para a gente trazer à memória. Quando a gente trabalha a liderança, a primeira figura que vem na nossa mente são de grandes líderes, de empresas, né, diretores, gerentes, e não é disso que a gente está falando necessariamente quando a gente está fazendo os nossos workshops, os nossos treinamentos. A gente fala disso também, mas existem várias formas de liderança, como a Valéria falou. Então, tivemos vários grupos que já foram os nossos participantes. Tivemos professores, tivemos alunos que foram, por exemplo, o pessoal da nossa equipe do Equilíbrio Rural.
nós fizemos o treinamento de liderança com eles. Por quê? Eles podem ser alunos, mas eles desenvolvem a liderança dentro de diversos contextos, até mesmo como alunos, quando eles fazem trabalho em grupo. O próprio trabalho do Projeto Equilíbrio Rural exige deles a liderança, porque eles estão ali o tempo todo se organizando, por exemplo, como presidente, secretário, nas ações que eles vão desenvolver, quem vai fazer o quê, na própria atividade que a gente propõe, né, que o Equilíbrio propõe, como a aprendizagem assistida por equinos, ou como a psicoterapia assistida por equinos, eles estão ali como monitores. Então, eles também vão precisar desenvolver as características de liderança. E aí, nós fizemos treinamentos com eles. Vou falar um pouquinho sobre como são esses treinamentos, tá? Eles podem ser maiores ou menores, dependendo do nosso objetivo, do nosso contexto. Por exemplo, ano passado, no final do ano, nós fizemos um treinamento maior, apenas com os monitores da aprendizagem assistida por equinos, que é uma modalidade que o Equilíbrio oferece para os alunos da Universidade Rural, e os monitores são responsáveis por gerenciar essas atividades. Então, nós treinamos esses monitores para que eles se sentissem mais seguros na função deles, de gerenciar as atividades da aprendizagem do Equilíbrio Rural. E aí, nosso treinamento foi maior. Nosso treinamento durou o semestre de 2023.2, com alguns encontros pontuais e com 2 workshops com a equipe toda, todo mundo do Equilíbrio, inclusive quem faz parte de outros projetos do Equilíbrio, não apenas esse. E aí, a gente fez um treinamento de longo prazo, né? Mas também já realizamos treinamentos mais pontuais, como apenas um workshop. E aí, pode passar, Tati. Esse workshop, ele também pode variar na sua duração, ele pode ter 4 horas, nós estipulamos esse tempo, a partir das nossas experiências, que pode ser de 4 a 6 horas, mais 1 hora aí, que é o nosso almoço, que é o nosso piquenique, que nós costumamos fazer. Então, um workshop de 4 horas, geralmente, ele vai pegar só a parte da manhã. Um workshop de 6 horas vai pegar já a parte da tarde. E aí ele já vai ser um pouco mais completo, né? Dependendo do nosso objetivo, do nosso público, nós aplicamos um, dependendo do objetivo do público, nós aplicamos outro. E é interessante que a gente tem que estar prestando atenção em tudo. Por exemplo, se é uma época do ano de muito calor, na parte da tarde, nós não realizamos um workshop de 6 horas, nós realizamos um workshop menor. Porque ali vai bater mais sol, o pessoal já não vai estar, né, no seu melhor estado, com aquele calor todo. Então, nós adaptamos. Então, quem realiza esses tipos de workshops precisa estar olhando todo o contexto, né? Olhando todo o local, se a estrutura do local está conseguindo comportar, se a gente tem tudo que a gente precisa naquele momento. Lembrando, como a Tati falou, que às vezes a gente não vai ter a melhor lona, a melhor bandeira para fazer o obstáculo dos cavalos. Mas a gente é criativo, tem ali um balde, a gente vai colocar o balde, tem ali um pedaço de bambu, a gente vai colocar o pedaço de bambu, né? Nós não estamos falando que você precisa ter todos os materiais, mas na questão do mínimo, né? Do básico, para a gente oferecer comodidade para as pessoas, conforto, um pouco mais de conforto, né? E aí, nós começamos. Como que funcionam nossos workshops? Como a Valéria falou, nós procuramos fazer todo o nosso treinamento baseado no ciclo de aprendizagem de Kolbe. Então, nós vamos oferecer momentos de sentir, de observar, de refletir, mas esses momentos, mesmo que a gente não esteja realizando uma atividade que o foco maior seja refletir, automaticamente, né, acontece a reflexão. A gente tenta ali gerenciar para que o ciclo de Kolbe aconteça ao longo de todas as atividades que nós propomos. Então, essa primeira atividade agora, que é a abertura do nosso workshop, o ciclo de Kolbe já está presente ali. Como que a gente faz? A gente recebe as pessoas na nossa sala, e a nossa sala é o galpão, né, dos Garanhões, ali, uma das baias, e ali nós temos o nosso cafezinho preparado, as cadeiras, o pessoal já começa a se chegar, a se conhecer, a se aconchegar ali, a conhecer um espaço. E é interessante que, né, que nós ficamos nas baias e os cavalos ficam livres. Isso é interessante também. E aí a gente vai lá, toma nosso café, tendo esse momento de apresentação.
E depois nós vamos para a parte da instrução, que é quando a gente vai repassar as questões teóricas, como se fosse assim, pincelar para que todos os participantes tenham em mente aquilo que nós queremos trabalhar ao longo do dia. Vai ser falado em outros momentos, mas ali, digamos que é o primeiro momento, né, em que a gente vai falar sobre o que é liderança, as características de liderança, o ciclo de Kolbe, como nós mostramos aqui para vocês. A gente vai fazer essa parte teórica e a gente também vai falar sobre a etologia equina, ou seja, a gente vai falar sobre o comportamento do cavalo, sobre como que eles se comunicam, como eles se comportam, para que a gente possa estar também tentando, né, manter ali a segurança. E é muito importante até mesmo para que a gente venha entender o feedback que os cavalos estão dando. Porque se o cavalo estiver bravo e a gente não souber identificar que o cavalo está bravo, como que a gente vai entender que a gente fez alguma coisa que deixou o cavalo bravo? Então, a gente precisa ali passar um pouco do comportamento, da comunicação não verbal deles, entender um pouquinho do universo deles, para que a gente consiga também continuar com o nosso treinamento, né? O treinamento tenha o objetivo atingido. Depois a gente vai fazer a assinatura do termo de risco. Todos os 5 cavalos passam por treinamentos diários, né? Eles já estão acostumados com todas as coisas que nós fazemos ali, mas nós precisamos dizer do risco que é estar diante de um animal, porque por ele ser um animal, né? E mesmo que a gente entenda ele, mesmo que a gente tente entender a comunicação dele, ele tem ali a imprevisibilidade, coisas que acontecem dentro dele que a gente não tem como acessar. Então, nós precisamos deixar todos os participantes cientes do risco, ok? Pode passar, por favor. E aí, nós vamos para o segundo momento. Terminado esse momento aí de introdução, nós vamos alimentar os nossos meninos. E aí, nós vamos aprender como funciona a alimentação deles, nós vamos preparar a alimentação deles, entender como que é feita a ração, e vamos levar lá para o piquete. Quando nós alimentamos eles, nós ainda estamos do lado de fora. O coxo, que é essa bacia azul, ela fica ali no arame, que é na cerca. Os cavalos estão dentro, nós estamos fora, alimentando eles através da cerca, porque nesse momento os cavalos costumam ficar mais agitados. Então, é importante que a gente tenha essa medida de segurança e também é uma ótima oportunidade de observar meio que de fora aquilo que nós começamos a trabalhar ali na parte da introdução. Nós não falamos um pouco sobre o comportamento dos cavalos na introdução? Então, ali os participantes vão ver os cavalos ansiosos querendo comida, vão ver os cavalos disputando espaço, vão ver os cavalos bravos porque alguém chegou e ele não queria que o cavalo vizinho chegasse perto. A gente vai ver muito desses comportamentos dos cavalos nesse momento. E nós procuramos, ao longo de todo o treinamento, incentivar os participantes a acionarem a parte deles de observação. Nós estamos acostumados, né, a fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. E o treinamento, ele é importante porque nós buscamos fazer com consciência. Então, a gente está alimentando, o cavalo está ali comendo, mas a gente não está fazendo só isso. A gente também está ali observando, a gente também está ali se preocupando em como é que eu estou me sentindo, como é que está sentindo o meu colega, como é que está sentindo o cavalo, como é que está na natureza. Ouvir os animais, às vezes um pica-pau dá o ar da graça, né? Aí a gente observa ele também. Então, muitos participantes já relataram sobre o bem-estar e o sentimento que eles têm só nessa parte de observar a natureza. Né? Ainda nem interagiu de verdade ali, tete a tete com o cavalo, e já está ali sentindo esse bem-estar de estar com a natureza, que faz parte do nosso treinamento. Pode passar, por favor. Depois nós entramos no pasto, os cavalos ainda estão terminando ali de comer. Vocês conseguem ver lá no fundo que tem ali o absinto, um dos branquinhos que tem cara de ser o Vinícius, porque a orelhinha do Arizona está lá meio estranha. Aí, então, tá ali o absinto, o Vinícius, já estão comendo, os outros terminaram de comer. A gente reconhece o Arizona pela orelhinha dele. E aí, ele tá ali já querendo se jogar no chão, porque eles gostam de se jogar no chão depois de comer, como uma forma de extravasar, né? E nesse momento, a gente se reúne nesses toquinhos. Às vezes a gente fica em pé, às vezes a gente senta, a gente gosta de variar, né? E aí, é um momento em que nós
tentamos trazer a atenção dos participantes para o aqui e agora. Cada um está no seu ritmo. E aí nós propomos atividades que busquem levar os participantes a estarem no mesmo ritmo, né? Na sintonia. Não, pode voltar no anterior. E aí, não, no anterior, do relaxamento. Isso. Aí nós fazemos o quê? Conexão do grupo, momento de relaxamento. Fazemos os relaxamentos, eles funcionam de uma forma diferente cada vez que a gente faz, né? Para buscar levar as pessoas para essa concentração na sua respiração, no que você está ouvindo, no que você está sentindo. Nós fazemos também, nesse primeiro momento, algumas dinâmicas de grupo com os participantes para buscar interação. E aí pode passar para o próximo. Vamos, então, para outra parte, que é a interação com os cavalos. Nós temos uma preocupação muito grande com o contato que os participantes têm com os cavalos. Tem participante que nunca teve contato com o cavalo. Tem participante que já teve contato sempre, tem sempre contato com o cavalo, muito frequente. Nós buscamos fazer essa interação, principalmente para aqueles que não tiveram contato, mas essa interação de vamos sentir o pelo do cavalo, vamos ver como é que eu me sinto diante de um animal tão grande. Porque uma coisa é você ver de longe, outra é você estar ali, né? Já teve participante que estava tranquilo, entendendo tudo, como é que se coloca um cabresto, tudo de boa. Na hora que chegou perto do cavalo para colocar, a participante começou realmente a tremer, ela ficou muito nervosa. E ela não sabia direito qual era o ângulo para acessar a outra orelha, porque ela estava com medo ainda ali de tocar no corpo do cavalo, ele era muito grande. Então, quando a gente vai tocar, quando a gente vai interagir, isso aciona sentimentos na gente. E aí a gente tem esse primeiro momento de interação com os cavalos. Pode passar, por favor. Depois, nós propomos as atividades em si com os cavalos. E aí temos diversas dinâmicas. Pode ser o manejo, vocês estão vendo aí alguém limpando a pata do cavalo. Mas pode ser condução individual, pode ser condução em grupo, pode ser condução sem cabresto. Podem ser diversas atividades que nós propomos de interação com o cavalo, tá bom? Seja individual, seja em grupo. O grupo está sempre presente, mas não necessariamente diretamente, né? Às vezes o grupo não vai estar ali liderando a condução do cavalo, mas ele está ali lá nos fundos motivando, gritando, apoiando aquela pessoa que está ali fazendo a condução do cavalo. Pode passar, por favor. E aí, nós chegamos no momento de reflexão. Esse momento de reflexão geralmente envolve comida. Vocês vão perceber que a gente geralmente está comendo, né? A gente começa comendo, a gente fica na metade comendo, a gente termina comendo. Isso é muito bom, porque geralmente a comida une a gente, né? E nesse momento, nós fazemos a reflexão sobre os acontecimentos, sobre as coisas básicas mesmo. Eu também amo, Vinícius. As coisas básicas mesmo, nenhuma resposta é errada. É literalmente como você se sentiu, como foi, qual foi o momento que mais chamou a sua atenção. E ali a gente vai fazendo trocas e a gente escuta assim, nossa, foi assim comigo também. Ou, olha, eu também percebi que você agiu assim, assim, assado. E esse momento de troca já vai despertando a autoconsciência, que é um dos objetivos do nosso treinamento, né? Então, nós fazemos perguntas como, por que você acha que o cavalo agiu desse jeito? Como esse acontecimento pode te ajudar em outros contextos? Porque uma das questões da aprendizagem, como a Valéria falou, e do ciclo de Kolbe, é a gente conseguir aplicar o nosso conhecimento, aquela aprendizagem ali, em outros contextos. Então, a gente, às vezes, aprende ali que o cavalo não gosta, que tem